Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou Fernando Freire e você está no canal Fernando Freire Apolo 8. Hoje eu vou disponibilizar para vocês a íntegra do encontro que eu tive com um terraplanista, o Éder, do canal Planista C4D. Então, esse encontro estava agendado entre nós e nós finalmente o realizamos. Foi assim um encontro inédito, né? Que acredito que seja, entre um globista e um terraplanista, em que puderam discutir pessoalmente alguns assuntos afetos aos dois temas, Terra Globo e Terra Plana. Nesse encontro nós tivemos a participação do irmão do Éder, que serviu como um mediador. Ele fez perguntas para mim, fez perguntas para o Éder e a gente ia então respondendo na medida do tempo que a gente tinha disponível. Certo? Então, foi feita duas gravações pela minha câmera, é esse vídeo que você está assistindo, e pela câmera do irmão do Éder, que depois ele provavelmente vai disponibilizar no canal dele para você acompanhar. Então, dessa forma, eu peço que você curta, compartilhe, comente, isso é muito importante para a gente ter o feedback de vocês, tá ok? Então, fica a íntegra desse encontro com vocês aí. Bom proveito. Não dá Começando. Som, testando Eu o também não som. preparei nada. Som. pra- Fechou, vai. Tá gravando, seu? Tá, o meu já tá gravando. Viu aí? Tranquilo. Isso aí. Fala aí, pessoal. Nós vamos começar aqui hoje, então, mais um assunto, mas na verdade é mais uma discussão bem saudável, não chega nem a ser um debate, para as pessoas que não têm tantas informações sobre Terra plana, sobre a Terra globo, e às vezes a gente fica meio confuso, né? Por que que uns acreditam que a Terra é plana e por que que outros acreditam que a Terra é um globo? Eu sei que nós temos aqui duas pessoas bem estudadas no assunto, né? Que vão poder esclarecer melhor para a gente esse assunto, né? As suas crenças, por que chegaram nessa conclusão. Teve muito estudo, teve muitas informações, né? Eles pesquisaram bastante e cada um hoje vai poder falar um pouquinho daquilo que eles estudaram, daquilo que eles aprenderam durante esse tempo. A gente sabe que nos últimos anos tem sido um assunto sim, bem debatido, até mesmo polêmico, por ter várias crenças diferentes, mas hoje nós queremos ouvir um pouquinho de cada um. Do meu lado aqui eu tenho o Éder Rodrigues, que é estudado em Terra plana. Mais conhecido como planista C4D. Isso, temos aqui o Éder Rodrigues, que também pesquisou a fundo sobre esse assunto já há alguns anos. Temos aqui o nosso irmão, Fernando Freire. Fernando, Freire. que Apolo também 8. ele é estudado também sobre o assunto da Terra Globo, né? E hoje a gente vai ouvir um pouquinho de cada, lembrando que não dá para falar muito, né? Porque o nosso tempo é curto, mas vamos ouvir pelo menos aí um pouquinho de cada. Vamos começar aqui então com o Éder Rodrigues, sobre o assunto sobre Terra plana, tá? E eu vou fazer algumas perguntas, a mesma pergunta que eu fizer para ele, eu vou fazer para o nosso Fernando, tá? E vamos ouvir pelo menos aí 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio de cada um, e a gente vai entrar em diversos temas, tá? É só pra gente tirar um pouquinho a nossa dúvida e ter uma noção dos dois lados, os pensamentos diferentes, tá? Então vamos começar aqui primeiro pelo Éder Rodrigues. Éder Rodrigues, eu gostaria de saber qual foi a sua... O que te fez levar, né? Vamos assim, resumindo, o que te fez levar a acreditar que a Terra então seria plana, não seria um globo, mas que seria plana, né? O que te fez você tirar essa conclusão? A minha resposta vai ser um tanto que curta, né? Objetiva, né? Direta. Foram os experimentos, né? Que fizeram muitos pesquisadores independentes, né? Fizeram experimentos como os Dáquilas, Bruno Alves, em várias partes do mundo fizeram experimentos, né? A partir da linha da superfície, né? Do chão, né? Mais próxima aos mares, aos rios, aos lagos. Constataram assim que realmente não a linha do horizonte não se baseia numa teoria do globo. Pelo menos é a minha crença, né? Pelos experimentos a mais de 40 quilômetros de distância, tem experimentos que passou até de 443, já um pouquinho mais elevado, né? Seria um recorde de fotografia, não por terraplanista nem globista, não tem nada a ver com o assunto, mas pessoas independentes fizeram experimentos, na minha opinião, né? Isso constata que a Terra é plana, porque para que você conseguir enxergar um alvo a mais de 443 quilômetros,
você teria que estar a mais de 10 quilômetros de altitude. E o cara conseguiu a 2.800, não foi? Recorde de fotografia. Aproximadamente. Lógico, a teoria do globo tem a sua explicação, depois a gente pode falar. Mas a minha opinião é porque a Terra é plana. Ou seja, um pico a mais de 400, aproximadamente 443 quilômetros, para mim é irrefutável. Fora isso tem, né, os Dáctilas fizeram teste com radiofrequência, com telescópio, filmaram o barquinho a 43 quilômetros. Poxa, para mim isso é... Então esse é um pouco do conjunto, né? Sim, sim. Da explicação, que já a gente vai entrar mais, né, em outros detalhes, né? A gente vai fazer várias perguntas aqui. Bom, senhor Fernando, desculpa, eu sou meio ruim para guardar nome. O que te fez você tirar essa conclusão, né, dos estudos que você, durante esses anos, você concluir, ter certeza que a Terra é um globo? Bom, eu já tenho certeza que a Terra é um globo, nunca tive dúvidas com relação a isso. E falando dos experimentos que o Éder citou, do Dáquila, por exemplo, foi o que me trouxe a conhecer sobre a Terra plana. Aí me surgiu aquela curiosidade de, mas que história é essa, né? Aí a partir daí, isso foi em 2017, a partir daí eu comecei a pesquisar, não sobre o globo, porque o globo a gente já tinha, vamos dizer assim, convicção de que a Terra é um globo. Por todos os estudos que foram feitos anteriores, há centenas, milhares de anos atrás, e pelas realizações da ciência hoje, aí eu comecei a pesquisar então sobre a Terra plana. Falei, será que tem algum fundamento, alguma coisa? Aí comecei a fazer pesquisas e esses experimentos, por exemplo, do Dáquila e tudo, não foram convincentes. Foram experimentos assim, com pessoas que se diziam geógrafos, outras profissões aí da área, que aferiram que a Terra só poderia ser plana por causa dos experimentos, mas eles não apresentaram e o vídeo que eles soltaram no ar deixou muitas dúvidas. Então, a minha convicção na Terra Globo não tem contestação nenhuma. Tá, agora a gente vai entrar aqui em alguns detalhes, porque para que a Terra seja plana ou para que a Terra seja um globo, tem que haver uma explicação um pouco mais profunda, porque tudo é um pouco escuro, né, pra gente. Então, como eu fiz a primeira pergunta pro Éder, eu vou fazer uma pergunta para você agora, e a mesma pergunta também para o Éder, tá? Então é o seguinte, vamos entrar aqui na questão da... Vamos lá, eu não vejo muita gente falar sobre isso, mas se você... Explica para mim como é o fuso horário na Terra Globo, tá? Depois ele vai explicar na Terra plana. Vamos lá, 1 minuto. Um fuso horário na Terra Globo? Como funciona? Por quê? Como funciona isso na Terra Globo? Então, vamos lá. Vamos imaginar, aqui em São Paulo, nesse período que a gente está agora, no mês de fevereiro, certo? Finalzinho de fevereiro. Então, o Sol aqui, para nós, na região de São Paulo, onde a gente está no Vale do Paraíba, o Sol nasce a leste, sempre a leste, próximo do leste ali. Então o Sol está nascendo a leste ali. Só que no momento que o Sol está nascendo para nós aqui a leste, ele está lá no leste da África, ele já está a pino, ou seja, ele está quase que 90 graus de uma pessoa que estiver lá no leste da África, ali perto de Madagascar e tal. Então, o que acontece? Esse representa o fuso horário. Então, enquanto aqui para nós é 6 horas da manhã, lá para quem está no leste da África já é meio-dia, 1 hora da tarde, mais ou menos nessa questão. Isso você pode aferir pelos softwares que a gente tem disponível, que é o Stellarium. Se você abrir uma página no Stellarium, você vai fazer essa verificação. Se você pegar um outro software, que é o Time and Date, você vai ter também essa confirmação. Concluindo, seria isso então? Seria a diferença de fuso horário, seria essa, porque o Sol está nascendo a leste aqui para a região de São Paulo e ele vai estar a pino, 90 graus, para quem estiver lá em Madagascar, por exemplo. Próximo. Certo. Agora, a mesma pergunta que eu faço para o Éder, qual seria a explicação, segundo os estudos terraplanistas, como funciona o fuso horário na teoria da Terra plana?
Vamos lá, pra gente... É basicamente, Tem muita pergunta. basicamente é que, assim, como a gente não preparei tanto, assim, esse tipo de pergunta, mas eu posso responder como eu já fiz até vídeo sobre isso. Sim. É basicamente a mesma coisa, né? O Sol nasce a leste na Terra plana e também se põe a oeste. Então, praticamente não teria, assim, nenhum problema, tá? Eu até fiz alguns experimentos aí, né? Me baseando um pouco em refração, né? O senhor sabe que eu me baseio um pouco em refração. Não tem como, no meu caso, né? Eu sou um terraplanista, eu utilizo a refração. Tem terraplanista que não utiliza a refração, tá? Eu já utilizo, Roberto Escuro e entre outros aí, utilizam-se da refração para explicar o Sol nascer e o Sol se pôr. Eu não tenho como utilizar um outro argumento. Agora, tem outros terraplanistas que não utilizam a refração, é cada um. Há divergência entre nós, assim como lá no globo, né? Então, para mim é a mesma coisa. O Sol nasce, né? Ele vem a leste e se põe ao oeste. Para mim não tem, né? E a 90 graus está pino, meio-dia. Então, né? Tem os trópicos, tudo. Basicamente, né? Se você utilizar o mapa azimutal, dá praticamente na mesma. Vai ter algumas divergências por causa do 45 graus, do equinócio e tal. Essa história eu tentei explicar usando a refração, entendeu? Mas eu ainda eu estou fazendo outros estudos aí que, na minha opinião, pode ser, se a Terra é plana, eu acredito que nenhum mapa está certo. Pensa comigo. Bom, tudo bem, não importa se a Terra é plana ou não, mas se ela for plana, nem os mapas estão corretos. Então, se eles mapa plano? nenhum mapa do globo está correto. Pensa comigo. Mas essa questão do fuso horário, a explicação é que o Sol... É a mesma coisa, leste a oeste, né? Ele nasce, se põe, dá a mesma coisa do globinho. Tanto que a gente utiliza o mapa azimutal, que segundo vocês mesmos, né, os globistas, falam, não, o mapa azimutal foi tirado do globo. Sim, foi tirado do globo. Por Vamos isso lá. que eu acredito, se a Terra é plana, talvez nem os mapas estão 100% certos. Tá, então já que... eu tenho algumas perguntas que vêm na minha cabeça e eu vou falando. Agora eu vou perguntar primeiro para ela. Vamos, já que nós entramos aqui, eu ia falar isso no final. Vamos entrar aqui no assunto do mapa, então. Como explica, para você, começando aqui, como que explica pra gente poder entender melhor, como que se explica o mapa terraplanista? Como que você definiria isso? Como você chegou a descobrir isso? Através do azimutal. O azimutal, ele tem bastante, né, detalhes, né? Não sei se ele tem aqui o azimutal aqui. Nós temos aqui o mapa da Terra plana. Tá meio judiado aí, né? Tá Só porque é Terra plana, né? Só porque é Terra plana, você não porque cuida, tá né? montado. A globinha tá bonitinha lá. Esse é mais ou menos o mapa da Terra plana. Você Isso. que imprimiu? Não, foi ele. Você imprimiu na internet? Eu utilizo mais Aqui é mais ou menos parecido, não é? Não sei como. Mostra lá também, eu acho que O mapa do Terra plana. tá bem longe ali, né? Então esse aqui seria um mapa Terra plana. geográfico. Entre aspas, né? Ó, eu faço um entre aspas bem gigante, tá? Esse aqui é mais ou menos, mais ou menos o mais Entre parecido, que aqui seria, né, a borda de gelo e aqui seria os países, tá? Bom, agora, Os continentes, né? Fernando, e em relação ao a parte geográfica do Terra Globo, como você chega à conclusão do mapa geográfico da Terra Globo? Você tem 100% certeza que esse mapa está certo? Tenho, 100% de certeza, está aqui, ó. Esse daqui é um mapa definido já há centenas, milhares de anos, certo? O Justamente. que seria esse prego aqui? Esse prego aqui é que a gente estava fazendo uma demonstração antes da gente começar a live, eu estava fazendo uma demonstração. Esse globinho meu aqui, coitado, já está mais furado que... Mas tá melhor que o da Terra plana, né? Sacanagem isso aí. Não, então, Preconceito. aqui, o que acontece? Esse daqui é uma representação, não 100% fiel, mas por causa das condições que foi montada, né? Esse daqui é só um globinho, mas ele está mais fiel do que ao mapa da Terra plana em questão de distâncias e dimensão das áreas dos continentes. Certo. Não, Certo? Se ótimo. você for ver aqui, a Groenlândia aqui tem esse tamanho, Sim. certo? Bem definido aqui. Só ali, ela já, no mapa da Terra plana, ela já é completamente disforme. Ótimo. Bom, então tá aqui a crença do mapa do Terra plana e aqui é do Terra Globo. Não dá pra gente detalhar muita coisa, eu quero ir nas partes assim, onde é mais falado, tá? Agora uma pergunta pro Éder terraplanista, depois pro Fernando. É o seguinte, vamos então aqui nos assuntos que é mais polêmico sobre a Terra plana e a Terra Globo, questão das águas, né? Que eu vejo que é muito assim a questão do gravidade, né? Densidade, as águas fazem curva, não fazem.
Então explica um pouquinho pra gente, Ed, como que funciona essa questão das águas, porque na Terra Globo as águas faria curva, né? E na Terra plana, no caso, explica pra gente mais ou menos aí, um minuto, como que você acredita eu vou tentar resumir aqui. Tá. A linha do horizonte que seria o correto, tá? Não seria simplesmente as águas em si. Obviamente que você fala assim, a Terra é um globo, você não vai conseguir ver a linha do horizonte, né? Sim. A partir do chão, correto? O Paulo sabe disso. Mas, Paulo, tem uns amigos seus aí, não sei se você conhece, o Felipe F., que é físico, ele falou sim que tem pessoas que conseguem ver a curvatura a partir do chão. Mas eu discordo, muitos globistas discordam com ele. Ele, por ser físico, para mim foi uma bobagem, entendeu? Depois o senhor pode opinar sobre isso. Uhum. Mas não é possível. Você estando no globinho, você pode pegar um programa 3D ou daqui mesmo, puxar um zoom, você não vai ver o horizonte curvo. Você tem que sair, pelo menos, eu fiz um experimento sobre isso, usando um programa 3D, você tem que sair pelo menos a 20 km de altitude. Aí você vê uma leve curvatura. A partir de 20 km de altitude, até o Grace Tyson falou sobre isso também. Falou que não é possível ver a curvatura do globo. Somente se você tem que sair dali. Tem que sair da superfície. E no meu caso, num experimento que eu fiz, não sei se está 100% correto, mas a 20 km de altitude você consegue ver sim uma curvatura. Aí entra a discussão. Bom, independente dos oceanos ou não, das águas que você falou, partindo da linha do horizonte, eu concluo que a Terra é plana, porque você vê balões estratosféricos, sem as grandes glandulares, mostrando o horizonte 100% plano. E recentemente a China conspirando contra o globinho, que eu acredito que seja uma conspiração contra o globinho, porque eles sabendo que o assunto está quente, né, não, é opinião minha. Eu acredito que a China está conspirando contra o globinho. Por que ela está lançando ela lançou uma imagem com o horizonte totalmente plano? E foi espalhado por muitas pessoas. E outra, tem balões estratosféricos aí a 40, 20, né, tem imagem a 100 km, horizonte plano, né? Bom, essa é a minha opinião. Se o horizonte está plano, para mim a Terra é plana. Esse é Concluindo, então, seria um dos pontos fortes da Terra plana. Né? Depois tem a questão também das águas, tem os testes de curvatura que eu já mencionei aqui. Tá. Vamos lá, Fernando. Por que se a Terra é um globo, né? E por que as águas, então, não caem, né? O que segura as águas no globo? Essa questão no caso, né, da gravidade, né? Do ímã que puxa as águas, o que seria isso aí? Explica pra gente. Então, vamos lá. Talvez aqui agora eu vá criar uma polêmicazinha, porque, na verdade, a curvatura do globo não existe. Tá? A curvatura do globo, isso daí foi um termo usado para poder referenciar, mas a curvatura do globo não existe. Por quê? Se você está aqui, aonde que é a curvatura aqui? Num globo. Não existe uma curvatura. Onde você estiver, você está sobre uma bola, né? Então, sim, não existe curvatura, assim. Por exemplo, ali ela curva. Não, você não consegue não chegar. Existe isso. Quando você diz que você vê a curvatura do chão, é quando você, por exemplo, você tem que estar no nível do mar, porque num lugar onde tem montanhas você não tem essa sensação, você não tem essa visão. Você tem que estar no nível do mar. Quando que você vê essa chamada curvatura da Terra? É a partir do limite do seu campo de visão, que a gente chama a linha do horizonte. Porque dali para frente, quando você olha em linha reta, vamos dizer assim, a 90 graus, né? Ou a 0 grau, vai depender, 90 graus seria para cima, a 0 grau, o que você vê ali até aquele encontro entre céu e mar, que é a chamada linha do horizonte. Ali, a partir dali, você não tem mais visão do globo em frente. Então, aquela seria, vamos dizer, o limite da curvatura para quem está na praia. Mas se você pegar um barco e sair navegando em direção àquela linha vai caminhar junto com você. Ela não vai ficar parada lá e a partir dali você vai cair. Não, ela vai caminhando porque você está circulando um globo. Você está aqui, você está vendo aqui. À medida que você percorre esse globo, essa linha também vai percorrer. Por isso que eu digo, não há uma curvatura.
do globo. Entendi. Aproveitando essa parte de curvatura também, vou fazer agora uma pergunta para o Éder, depois o Fernando conclui também, sobre a questão do espaço, né? Isso que a gente vê na televisão aí, é o espaço, se é verdade, se não é, estrela. Da onde ficaria a Terra nesse meio todo? A Terra realmente existe, ela é o centro do universo? Explica pra gente sobre o ângulo do Sol. O Sol está aqui perto, a Lua está aqui. Eu tô assim, resumindo a parte mais polêmica para a gente ter mais tempo, entendeu? Que é muito detalhe, dá muita explicação para chegar nisso, mas vamos tentar resumir o máximo possível, tá? Aonde fica o Sol, a Lua, os outros planetas, existe? Vamos tentar resumir isso aí no seu ponto de vista, né? Depois o Fernando também resume. Então, vamos pegar o mapinha da Terra plana aqui, né? Judiado, né? Que sacanagem. Não, porque é o que deu pra fazer. Preconceito, viu, Não tem- Paulo? A Terra plana deixou judiado, mas o copinho tá brilhando ali. Então põe aqui. Põe em cima Aí, dessa- já melhorou um pouco a situação. Agora. Tem até a borda agora. Agora tem a borda. Tem até a borda da Terra plana. Então, como eu já expliquei, eu não confio tanto nesse mapa aqui, mas vamos tentar usar ele. O Sol ele estaria, nos meus cálculos aqui, utilizando os cálculos da... Eu esqueci até o nome dela, da mocinha lá do canal Infinita Ilusão. Ela fez um cálculo, até sobre um assunto que o senhor até comentou nesse assunto, que é sobre Eratóstenes, que ele chegou à conclusão que o Sol estaria... O Sol é 7,2 a 800 metros. 7,2 e o Sol é. estaria a 6 mil e poucos quilômetros. Isso, só que daí o Eratóstenes concluiu que a Terra seria um globo, porque esse ângulo daria, né, uma conclusão que a Terra seria um globo. Mas no caso, eu utilizando esse argumento dela, eu utilizo então mais ou menos esse argumento, que o Sol ele estaria aqui mais ou menos uns 8, assim mais ou menos, essa altitude, né? Uhum. E à medida que ele vai circulando, né? Ele vai clareando aqui, clareando ali. E obviamente que isso vai, né? Ainda tem a refração. Porque se você não utilizar a refração, pelo menos do meu ponto de vista, você não consegue esconder o Sol. Você estando aqui no Macapá, você vai ver o Sol aqui. Por mais que você veja isso. Aí, ó, solzinho bonitinho. Aí o que acontece? Se ele tiver aqui, por exemplo, aqui no Japão, aqui perto do Japão, aqui, ó, você vai conseguir ver ele, sem refração. Sem refração você vê ele. Sim. Mas no programa 3D você consegue fazer uma simulação e esconder o Sol, né? A quantos graus você quiser. Você faz a simulação do jeito que você quiser. Por isso que eu falei, eu preciso utilizar a refração. Então não tem segredo. E outro, as estrelas estariam acima do Sol, né? Estaria como se fosse uma cúpula, eu não tenho certeza o tamanho, porque eu estou pesquisando ainda. O modelo que eu tenho criado aqui, é um protótipo, ele está mais ou menos, as constelações ali, né, aquela Via Láctea, ela está mais ou menos uns 10 quilômetros. Eu chutei mais ou menos assim, porque foi onde que eu consegui chegar ao resultado. 10 mil. Isso, não, 10 quilômetros mesmo. 10 quilômetros? 10 quilômetros. O Sol, não, desculpa, 10 10 mil. 10 mil. E o Sol estaria a 5 mil, isso. Obrigado por corrigir, porque senão os caras já vai... Não, O muloide já vai querer usar isso como argumento. Nossa, Mas beleza, vamos lá. O Sol estando a 5 mil quilômetros, no meu modelo aqui que eu estou construindo, eu consigo mostrar, por exemplo, as galáxias, respondendo algumas perguntas que ele fez para mim. Eu acho que não sei se a gente vai conseguir falar hoje, mas talvez uma outra hora, não sei, né? Se vai deixar eu falar. Mas 23 graus, eu teria que ver polares. Então, no meu modelo eu consegui fazer isso. E tem as outras questões também. Então, o Sol estaria uns 5 mil, e no meu modelo, né? Lembrando que é um protótipo, né? Posso atualizar, está mais ou menos uns 10 mil quilômetros. Mas lembrando que... Isso, o domo, na verdade, as estrelas, elas estão presas no domo. A gente não sabe a espessura dele. Quantas partes ele tem, então não tem como falar, tanto. Eu sei que no meu modelo eu consegui ver as estrelas, então as estrelas estariam a mais ou menos a uns 10 mil quilômetros. Só que a gente sabe que as estrelas, concluindo, sabendo que as estrelas, tem as estrelas errantes. Então, talvez umas estejam mais baixo, porque não dá para saber exatamente. Mas basicamente, aqui no meu modelo eu consegui explicar algumas coisas, me baseando umas constelações, né? A partir de 10 mil quilômetros já dá para fazer alguma coisa. Pelo menos no meu modelo que eu utilizo provisoriamente. E no caso, Fernando, por que você tira essa conclusão de que, no caso, o globalista, né,
Globista, né? globista. Tanto faz. Normalmente acredita. Globaloide, ó. Normalmente acredita que no caso, Terra redonda, acredita que o Sol está a tantos 1000 quilômetros de distância da Terra e existem os 9 planetas, né? Desse sistema solar. Como que você chega a essa conclusão? Por que você acredita 100% nisso, né? Que é dessa forma, que o Sol está longe, não está a 5.000 quilômetros, mas que está a muitos 1000 quilômetros, né? Que nem eu sei. 150 milhões de quilômetros. Sim. Como você chega a essa conclusão que é assim que funciona o sistema solar? Não, essa conclusão não sou eu que cheguei, né? Essa conclusão já há milhares de anos, já os primeiros astrônomos lá antes de Cristo, inclusive, já estudavam essa questão o homem sempre foi apaixonado pelo universo, pelas estrelas. Por que as estrelas, um dia, uma lua, né? Quando começaram a observar que a lua cada dia estava de um jeito, num lugar e tudo. Então, isso há milhares de anos, antes de Cristo mesmo. Então, desde essa época, eles já começaram a fazer questão de medição para tentar descobrir qual é a distância de um planeta e outro. E chegaram à conclusão, então, que, por exemplo, a Lua está a 384 mil quilômetros de distância. É o astro mais próximo da Terra, é a Lua. Depois vem os outros planetas, vem Vênus, vem Marte. Marte está a alguns milhões de quilômetros de distância. Mas como que a gente sabe isso? Como é que conseguiram medir? Pela posição dos astros no céu, a cada período do ano, pela posição dos astros no céu a cada período do ano, você consegue fazer o que eles chamam de paralaxe, né? Via paralaxe, que é um cálculo que se usa, depois quem quiser saber pode pesquisar na internet o que é a paralaxe. Então você tem, no momento, a posição de um astro no céu, 6 meses depois, que seria a posição invertida da Terra no universo, no sistema solar, você tem esse astro numa outra posição. Aí você faz cálculos matemáticos e tudo, você chega à conclusão que o astro estaria... Isso foi feito com o Sol, com a Lua, com todos os outros planetas. E é como se usado. Então, dessa forma, chegou-se à conclusão que a Terra é um astro que está solto no universo junto com todos os outros planetas e faz parte desse sistema solar que tem o Sol como centro. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta, né? Não dá pra... É muita coisa, entendeu? Você tem que fazer a pergunta certa também, né? Não, é pergunta Porque que senão eu faço. a gente perde tempo aqui, A né? mesma pergunta que eu faço para um, eu faço pro outro, tá? Então agora eu vou deixar um pouco mais assim... um pouco mais polêmico, um pouco mais difícil de responder, tá? Agora eu quero saber o porquê, tá? Eu vou fazer a primeira pergunta pro Éder, tá? Depois eu quero saber o porquê você tem tanta certeza que a Terra não gira, que a Terra está parada. O que te faz você ter uma... Qual é a sua... como é que fala? Minha convicção. Cientificamente, Sim, qual a fonte que você buscou? O que te fez você acreditar, segundo os estudos que você fez, as suas experiências, os estudos que fez você tirar essa conclusão que a Terra está parada e que ela não gira? Bom, sobre experimentos científicos, temos aí feito por Michael Seymour. Eles fizeram experimentos, tá? Baseados nos feixes de luz, né? O senhor já deve ter ouvido falar, né? Michael Seymour. Então, Não lembro. Então, o pessoal já tá por dentro desse assunto aí. O Michael Seymour, eles dois cientistas, independente se a Terra é plana ou não, os caras foram lá, vamos ver como que é o movimento da Terra. Resumindo a história, tá? Ih, acabou ali. Não. Não? Mensagem, né? Pode Continuando então. chegar nessa parte, sim. Então, Michael Seymour conseguiu fazer um experimento, né, utilizando uns feixes de luz. Ele provou, resumindo a história, ele provou que a Terra não gira, utilizando o éter, né? Porque se a Terra girasse, ele devia fazer uma mancha no experimento que ele fez lá. E ele não observou, ele fez 2 experimentos. Primeiro ele fez um, passou um tempo, fez mais outros. Os 2 experimentos deu positivo para a Terra parada. Desculpa. Qual que é o nome dele? Michael Seymour. E esses 2 cientistas, eles eram físicos, tá? Eles fizeram esse experimento. Aí surgiu os outros cientistas, como o Henri Poincaré, né? Resumindo, tá? Não lembro de todos eles. Mas o Henri Poincaré falou assim, não,
O que Michael Cermoli não conseguiu perceber é que o espaço se contraiu. Por isso que ele não percebeu que, né, a Terra estava girando. Mas veja bem, na minha opinião, o Michael Cermoli provou sim que a Terra estava parada com os feixes de luz, né? E o outro cientista, o físico, né, o Henri Poincaré, que também é um dos maiores físicos da época, ele veio com um argumento dizendo que o Michael Cermoli não percebeu que o espaço se contraiu naquele momento. Ou seja, ele usou um argumento metafísico e o Michael Cermoli fez um argumento experimental. Aliás, fez uma ciência experimental. Já o Henri Poincaré fez uma ciência, aliás, vamos dizer assim, utilizou seus argumentos metafísicos, que podem ser matemáticos também, não tem problema algum. Por quê? Porque o J. Thomson, foi era um físico também de partículas, né? Se não me engano foi isso mesmo. Ele falou assim, ó, qualquer cientista, qualquer matemático, físico, ele é capaz de fazer o universo o que quiser. O cara for bom nisso, ele faz. Se ele for individualista, ele faz o seu próprio universo. Ou seja, a matemática, a física, por si só, ela não responde, não significa que seja a verdade. Por isso que deve-se haver os experimentos. E Michael Cermoli concluiu, e era físico também, Michael Cermoli, concluiu-se que não, a Terra não gira, porque os feixes de luz comprovaram que a Terra não gira, tá? Então, cientificamente, é um dos motivos que eu acredito. Não só eu, mas tem globista também, a gente sabe que há uma divergência na teoria do globo. Por exemplo, Douglas Inteligentista, né, do canal Inteligentista, ele já provou, mostrando alguns experimentos também, alguns vídeos que ele fez, que demonstra que a Terra não gira, tá? E por isso ele acredita no geocentrismo, ele não acredita no heliocentrismo. Então, para resumir, os feixes de luz, né? O Michael Cermoli foi um dos maiores cientistas que provaram que a Terra não gira, através de experimentos. Daí surgiu a teoria, né, do Henri Poincaré, que chegou a falar, não, o Michael Cermoli não percebeu que o espaço se contraiu. Aí, em seguida, veio Einstein. Na minha opinião, Einstein percebendo que a metafísica teve resultado, então ele já veio com outra metafísica do Big Bang, aí começou toda aquela metafísica toda. Entendi. Bom, a pergunta é, agora do seu lado aqui, qual foi a conclusão, o estudo que você fez que chegou à conclusão que a Terra gira? Ele respondeu porque a Terra está parada, agora você vai responder qual o seu estudo, qual a sua experiência para hoje acreditar que a Terra está girando e que ela gira. Então, não é conclusão minha, isso daí que nem eu já falei, isso daí não é conclusão minha. Mas você deve ter feito algum estudo, ido mais a fundo. Não, só... assim, todo o seu tempo de estudo, você tem certeza hoje, né? É uma pesquisa básica que você faz, eu já fiz até um experimento bem simples, bem assim, rudimentar, para comprovar que, na verdade, não são as estrelas ou os astros que se movem no céu, mas isso está até no meu canal, quem quiser pode ir lá, está disponível para ver lá esse experimento que eu fiz, usando um sistema rudimentar, um celular numa bola, e, na verdade, a bola girou, mas a sensação, a impressão que se tem é que o experimento que está girando. Então, isso demonstra, não precisei usar de fórmulas físicas, matemáticas, nada para comprovar isso. Então, isso é como diz os terraplanistas, né, você tem que reproduzir, observar, reproduzir... Ou seja, relativo. Seria relativo. Não, como falo, tem que você observar, reproduzir e mensurar. São as 3 condições para que o experimento tenha validade. Então eu fiz esse experimento na minha casa, está disponível... Esse foi o experimento que você fez? Eu fiz, tá? Fiz, reproduzi, até ontem mesmo, eu tenho até aqui no meu computador, posso depois mostrar para vocês. Sim. Esse movimento da Terra, que é a Terra que gira, certo? Esse movimento da Terra, a Terra que gira, e não são as estrelas ou os astros ou o céu, o Sol, a Lua que se move por sobre a Terra. É a Terra que gira e dá a sensação de que os astros estão se movendo. Sim. Eu tenho esse experimento já fiz ontem mesmo,
troca de mensagens com outro terraplanista também. Então, nesse Marcelo. caso, então você acredita que os astros estão parados, a Terra que está girando e dá a sensação que os astros estão girando. No caso da Terra plana, seria a Terra parada e os astros que fazem o movimento. Tem cientista que fala que realmente, até o próprio Einstein falou, se não me engano, até o próprio Einstein falou que você pode usar o geocentrismo também. O geocentrismo é assim, a Terra está parada, não precisa ser plana, mas está parada e os astros podem estar girando. A mesma sensação que você tem é a mesma. Você pode utilizar por isso que eu falei que é relativo, né? Tá. Se você está no geocentrismo, você consegue perceber a mesma coisa que se estivesse no heliocentrismo. Então, entre aspas, assim, o que diferencia o geocentrismo da Terra plana, que a Terra plana é geocêntrica e plana. O geocentrismo é a Terra globo e... Vou fazer aqui a última... Os astros que estão girando. Sim, a última pergunta, vou começar aqui pelo Éder. Aquela vez eu comecei por você, vou começar aqui então. Aí eu vou fazer essa última pergunta, ele responde, depois você faz uma pergunta para ele, para não ficar só eu perguntando. Depois a gente pode voltar aqui para a gente resumir. Porque de repente eu estou fazendo uma pergunta. A gente pode falar só um pouquinho da linha do horizonte, uma coisinha. Aí depois dessa pergunta você responder, você pergunta para ele, que está na sua cabeça, e você pergunta para ele também, que está na sua cabeça, tá? Então, para concluir aqui, a minha parte de perguntar. Aí um minuto e meio, explica pra gente então, como é na Terra Globo, né, o eclipse. O que é aquela sombra que a gente vê metade, depois uma hora é a sombra da Terra, outra hora é a sombra da Lua, outra hora a Lua está no meio do Sol, isso, aquilo. Como funciona isso, né, na Terra Globo? Dá uma ideia pra gente como que isso acontece. Tá. Então, como é que funciona os eclipses? Nós temos dois eclipses, o eclipse lunar e o eclipse solar. O eclipse solar é quando a Lua se põe entre a Terra e o Sol. Aí, quando a Lua se põe entre Terra e Sol, num alinhamento perfeito, ela encobre a figura do Sol. Por que ela encobre? Porque a Lua ela é 400 vezes menor que o Sol, aliás. Ela está 400 vezes mais próxima do Sol do que entre Sol e Terra. E o Sol tem uma relação aí, o Sol é 400 vezes menor que... como é que é mesmo? A Lua está mais próxima da Terra, seria isso? Então ela é mais próxima e o Sol está muito distante. Então essa relação acaba tornando os astros quase que do mesmo tamanho entre a visão que a gente tem da Terra, certo? Então seria mais ou menos essa relação. Então quando a Lua se põe entre a Terra e o Sol, cria o eclipse solar. Aí o que acontece ao contrário? O eclipse lunar, quando a Terra se põe entre Sol e Lua. E aí a Terra fica entre o Sol e a Lua, e a sombra da Terra passa por sobre a Lua e esconde a Lua. Mas o que faz tudo isso acontecer no sistema solar? Justamente a órbita dos planetas. É a órbita dos planetas. A Lua girando em torno da Terra e Terra e Lua girando em torno do Sol. Então a Lua gira em torno da Terra e a Terra e Lua giram em torno do Sol. Aí, numa conjunção de órbitas, a Lua vai ficar exatamente entre Sol e Terra para dar o eclipse solar, e depois a Terra vai ficar exatamente entre a Lua e o Sol para dar o eclipse lunar. É justamente esse alinhamento que causa. Eu tenho um vídeo também no meu canal que comprova por que mais detalhe. Determinadas épocas do ano acontece o eclipse e determinadas épocas do ano não aparece porque não acontece o eclipse, porque esse alinhamento não é perfeito. Ele é próximo, mas não é perfeito. E não chega a causar o eclipse na Terra, né? Quer dizer, assim, perceptível da Terra. Certo? Entendi. A explicação básica essa é uma explicação bem resumida, né? Não dá para muito detalhe. Como funciona o eclipse, né? Na Terra plana, como que funciona o movimento do Sol e a Lua, que às vezes a Lua está na frente do Sol, às vezes a Terra está na frente da Lua, não sei. Como funciona isso, esse movimento com a Terra plana? Na perspectiva do pessoal ali não vai dar muito bem, mas no caso você está fazendo pergunta. Acho que aqui também porque assim, por exemplo, se o Sol está aqui, ó, deixa eu ver se não vai dar para ver muito certo.
Sim. O Sol está aqui, a Lua ela está um pouco abaixo. Provavelmente os dois têm o mesmo tamanho, tá? Ou o Sol um pouquinho maior. Quando a Lua está passando embaixo do Sol, acontece o eclipse lunar. Eclipse solar, desculpa, solar. E quando a Lua está afastada do Sol, ela está tipo aqui no Japão, acontece o eclipse lunar. A gente sabe que na refração... Só para aproveitar então, a Lua está mais baixo que o Sol. Pouca coisa mais baixa. Não, no meu modelo eu ainda consigo fazer pouca coisa. Para ela eu não tenho uma embaixo do precisão. Sol. A gente não tem uma precisão ainda. O modelo Terra plana é um modelo protótipo. A gente sempre está se atualizando, está aprendendo. Então a gente não pode bater o martelo assim, né? Mas assim, é só pra gente... Resumindo, está um pouquinho mais baixo. Um pouquinho mais baixo que o Sol. Então por isso que você consegue ver o eclipse solar, tá? Porque quando o Sol, por exemplo, a Lua passa na frente do Sol, acontece o eclipse solar. E quando você observa, vamos supor que isso aqui seja a Lua, isso aqui seja o Sol. O Sol está iluminando aqui aquela borda, né? Que a gente sabe que a luz, na refração, a luz vermelha é o que mais escapa, né? Ela é menos densa, né? Isso, mas não sei se é menos densa que se falou. Acho que o Fernando Lang falou sobre isso. Aquela luz, ela é o que mais, que está mais na borda da luz. Então, ela é o que mais atinge a Lua. Quando está, vamos supor, a luz está aqui, ela está iluminando aqui, tá? Quando a Lua passa naquele momento ali, ó, ela consegue ver aquela luz vermelha, tá? Mas e aquela curva? Aquela curva é simplesmente a luz do Sol. Quando a Lua sai daquele giro do Sol, porque a Lua é mais lenta, o Sol gira e já passa ela um pouquinho mais, né? O Sol é um pouquinho mais rápido que ela. Aí você vai ver aquela curva se fazendo, que na verdade é a luz do Sol projetada na Lua. E como aquela borda vermelha, que seria o reflexo, a projeção da borda da luz do Sol, porque a luz do Sol ela faz uma projeção num plano. Essa projeção ela é circular. E o final dessa projeção, ou seja, o limite, como a luz vermelha ela é a que mais escapa, então sobrou só a luz vermelha. Então, quando o eclipse só acontece na linha do horizonte, certo? E o Sol, ou seja, o Sol está distante, ele não está próximo. O eclipse lunar, né? Ele não acontece quando o Sol está próximo, ele acontece quando a Lua está de um lado e o Sol está de outro. Por isso que a Lua ela ainda pega um pouquinho daquele restinho da luz do Sol. Isso é a minha teoria que eu acredito que seja, né? Porque a luz vermelha é algo que está na borda da luz do Sol. Ou seja, a luz Ou seja, o Sol ele tem uma borda, uma luz vermelha. Não é uma borda, a própria luz em si, a borda dela, né, no caso, é a luz vermelha. Qualquer luz É vermelha a borda. É vermelha. Independente da Terra plana. A luz, ela tem esse fenômeno do arco-íris. Do arco-íris, por exemplo. Isso. Eu não sei explicar tecnicamente, quem sabia explicar tecnicamente seria o Skur, mas eu posso tentar, na medida do possível. O que acontece? Aquela borda daquela luz é o que escapou. O que mais escapa, a luz vermelha, a luz azul é mais densa, né, parece. Ela não escapa tanto, mas as luzes vermelhas... Tanto que o Sol é azul porque ela é a que mais se... Falando de Exato. Sol... Não, resumindo só para concluir. Sim. Então, quando o Sol, aquele eclipse lunar, quando o Sol está vindo para cá, ele vai passar uma hora, né? Então aquela luz vermelha vai sair e você vai conseguir enxergar a luz natural dele. E o que é aquela curva lá? Não é a Terra, né? No caso aqui da Terra, não é a Terra, é a própria luz, a luz do Sol mesmo que está na Lua, que vai se aumentando porque o Sol se afastou. É exatamente isso. Tanto que a Lua não se apaga de uma vez. Ela fica só vermelha e com uma leve de uma curva também. Uma curva não precisa a Lua não tem luz própria. Ela não tem luz. Eu acredito que não. Alguns terraplanistas falam que sim. Mas, segundo as escrituras sagradas, parece que tem, mas eu fico na dúvida. Eu sou meio neutro nessa parte, porque eu não tenho certeza de nada. Então, aqui deu para entender a parte do eclipse. Então seria só para concluir. A borda da luz, né? A borda da luz, que é vermelha, ela passa na Lua, tá? E quando o Sol se afasta, há momentos que o Sol vai estar, que a Lua vai estar se encontrando, a Lua vai estar adiantada e o Sol vai estar atrasado. Há momentos que o Sol vai estar adiantado e a Lua atrasada. Nesse caso, o Sol está tão adiantado, aquela sombra vermelha que seria a borda da luz do Sol, ela vai se afastar e aquela claridade, né, que não vai dar pra gente mostrar aqui, mas aquela claridade, eu vou fazer isso no C4D ainda, vou falar sobre isso. Aquela claridade, ela é redonda na luz, por causa da própria Lua. Então aquela claridade dá a impressão mesmo que é um planeta, mas não é. Eu acredito que seja só a luz mesmo. É a coisa da luz.
da Lua, por exemplo, as fases da Lua. A gente sabe que as fases da Lua, aquele corte lá, a gente sabe que não é um planeta que está ali, aquele corte ali. A gente sabe que é a luz do Sol batendo, né? Tanto na Terra plana. Você entendeu? Só uma pergunta, Fernando, o Sol, depois eu vou perguntar para ele também. Essa é para a gente responder rapidinho. O Sol, você acredita que é de fogo, é uma luz? Do que é o Sol? O Sol é um astro que é formado por hélio e hidrogênio que estão em fusão, né? Em um elemento. O Sol tem em torno de 1.400.000 quilômetros de diâmetro, certo? Então a Terra tem 12.000, o Sol tem 1.400.000. Então o Sol é 100 vezes maior que a Terra, certo? Aproximadamente. Ele está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Então ele é formado por hélio e hidrogênio que estão em fusão ali e causa essas, vamos dizer, essas explosões que causam o calor e a luminosidade. Tá, é só pra... É uma estrela, né? Como toda estrela tem luz e calor, né? Então, Do que é formado o Sol? Então, Tentar só meu resumir ponto de vista aqui, só falar meu ponto de vista no caso da opinião dele aqui. Ele se baseia numa teoria, tá? E essa teoria diz isso. E não é porque ele testou, ninguém testou também. Ou seja, são teorias, tá? Eu não tenho Na sua teoria, na teoria terraplanista. Resumindo, então eu não tenho como saber se o Sol é de fogo ou se ele é só apenas uma luz eletromagnética. A gente não sabe isso com certeza, assim. Mas a sua crença, como seria o Sol? A dele é que o Sol é... Existe um cientista que falou que o Sol é elétrico. Eu não esqueci o nome dele aqui. Mas quem é mais tempo na Terra plana sabe. O que acontece? O que a gente sabe que é o raio da luz, ele é uma onda, né? Ele é uma onda e ela bate aqui na superfície e esse atrito que ele tem na superfície, ele causa um atrito, fazendo que a gente sente o calor. A temperatura da Terra, do globo, ou da Terra plana, não importa. Aquela temperatura é o calor que a gente sente, não o próprio Sol em si. Então não dá para saber exatamente se o Sol é um fogo ou se ele é uma luz. E nem sei o que é luz também. Entendeu? É bem complexo isso. A gente podia aqui entrar em alguns assuntos sobre, por exemplo, satélites, né, sobre ida do homem no espaço, sobre astronauta, tudo, mas daí vai ficar um pouco comprido. Agora vamos aqui agora fazer que o Fernando faça uma pergunta, né, para o Éder. Aí o Éder responde em 1 ou 2 minutos, depois o Éder faz uma pergunta para o Fernando e o Fernando responde aí nesse tempo também, tá bom? Vou aproveitar aqui, o Éder, você que é um cara, conhece de computador e tudo, tem seus recursos. Eu fiz já há um tempo um desafio, até para o Renato lá do Gênesis Terra Plana, fiz um desafio para ele e ele, há meses que ele está me enrolando para apresentar esse coisa. Eu pedi para ele representar para mim um eclipse lunar, solar, qualquer um deles, que represente na Terra plana, que represente efetivamente o que a gente observa, não o que a gente observa, o que acontece durante um eclipse, por onde a sombra da Lua, vamos dizer assim, um eclipse solar, por onde a sombra da Lua percorre, o caminho que ela faz durante o eclipse solar. Eu pedi para ele representar isso. Então vou pedir para você fazer, já que você tem os recursos. Sim, eu vou fazer um vídeo sobre isso, que eu não cheguei a fazer. Representar mas usando do quê? Porque eu já representei isso em vídeo, com esse globinho aqui eu consigo representar um eclipse, tá? Uma lâmpada, esse globinho e essa bolinha como a Lua, eu consigo representar um eclipse aqui. Claro que não vai ficar perfeito porque depende de várias outras questões. Tá? Então, com aqui essa seria bolinha. a lâmpada, como seria? Então, Aqui seria o Sol. Seria uma A lâmpada. luz daí na internet, da luzinha aqui, dá pra você fazer, ó. Quer ver? Ó? Liga aí seu... Segura aí pra ele, segura a luzinha aí. Mostra pra ele do outro lado. Aqui, Vamos ó. lá. Isso. Por exemplo. Aqui perto dessa câmera que está mais perto? Não, Como isso. que seria? Seria assim, vamos... Sim, aqui Ó, seria essa o Sol. bolinha aí, ela tá Seria o muito Sol. transparente, cara. Essa bolinha? Essa bolinha... Não, tudo bem. E aí seria a É Lua. que pega a minha mão, então atrapalha um pouco. Faz o Mas seguinte, aqui, ó. Então o Sol pegaria esquece essa a bolinha, Lua, a sombra da Lua pegaria Esquece na a bolinha Terra. e usa o globinho como se fosse a Lua, pronto.
Aí o senhor explica o Globinho. eclipse. Não, eu já entendi o que você quer dizer. Ó, aqui tá a Então, Lua. a Lua... Então, Não tá vendo a sombra dela. Não tem problema. Aí, passa aqui, ó, por exemplo, conforme o movimento, aí você teria que ter a Terra girando, a Sim. Lua parada, a Terra girando e aí o movimento. Tá a Lua. Mas é possível você reproduzir isso. Agora, na Terra plana, eu queria que reproduzisse, por exemplo, tem um eclipse que aconteceu há um tempo atrás, acho que foi em 2021, que a Lua, ela passou aqui pela Antártida, tá? A sombra da Lua passou pela Antártida. Tem até vídeo, acho que seu mesmo, não tem? Não lembro se foi seu ou de algum outro. A Lua passou aqui pela Antártida, o eclipse. Então é isso que eu queria reproduzir, e que reproduzisse esse eclipse. Eu vou depois passar para você qual foi o eclipse, Sim, que dia sim. que foi, porque tem um dia específico, não é qualquer dia, qualquer hora. Tem um dia específico e um local específico. Desse eclipse você tá falando. Desse eclipse. Então, mas aí vai ter que ficar por uma outra hora, então, né? A Então, sombra passou pela eu Antártida. assisti o Como vídeo, que né? na Terra plana seria possível a sombra passar pela Antártida? Entendi. Então, eu queria que você Vou fizesse precisar ver isso aí pra nós. depois. Esse é o caso, vai Mas ter que você- fazer um vídeo, Eu então. vou ter que fazer um vídeo respondendo Mas isso aí. então. Esse que eu Mas, tô querendo. mas se você quiser jogar algumas perguntas daquele que o senhor já tinha feito pra mim, Então faça uma outra pergunta para ele, pergunta pra ele. porque ele consiga responder agora pra gente. Você acredita que no equinócio, né, que é um tema aí bem polêmico, o Sol na Terra plana, para quem está aqui em Macapá, por exemplo, que é justamente onde passa a linha do Equador, o Sol nasça lá na Terra plana a leste, a 89 graus, 89,5, 90 graus, né, para não dizer que é 90, porque daí vão falar. Então, que ele nasça a leste na Terra plana, ou ele vai nascer a 45 graus? então, eu já falei sobre o equinócio várias vezes, tá? O que acontece? Eu utilizo esse argumento. Não vai dar pra ver, sei lá. Por exemplo, aqui, ó. Nós temos aqui o Polo Norte. Obviamente que a superfície das águas, do gelo e tal, eu acredito que a atmosfera vai influenciar sim, tá? Porque o observador estando aqui, ele existe aqui, por exemplo, os mares, aqui no caso seria o Atlântico. Como eu tinha falado agora há pouco, próximo à superfície há uma temperatura maior, certo? Isso é que você não está por dentro desse assunto, mas isso vai fazer com que a densidade, né, isso eu vou ter que utilizar, senão não tem como, a densidade seja menor próxima do observador. Só que só isso já não responde o equinócio. Eu vou ter que utilizar um outro argumento que seria, se a luz ela desvia para o meio mais denso, como o Sol está a 45 graus aqui, então ela vai se desviar um pouco para o lado direito, tá? Só que ela vai se projetar para o lado esquerdo. Aliás, para o lado esquerdo, ela vai se projetar aqui, no caso aqui para o lado direito, mas vai se projetar para o lado esquerdo para o observador. Para o observador está se projetando para o lado direito. Então isso seria que compensaria se eu utilizar esse mapa. Tem então, outro? Hã? Tem outro? Aí que tá. Não, daí que tá. Daí, por exemplo, a gente tem que... só que antes eu tenho que falar uma coisa. Pra gente pesquisar sobre certos assuntos, por exemplo, eu não posso ser limitado. Esse mapa aqui, ele é o que tem, então tem que ser esse. Não, eu não preciso acreditar. Se a Terra é plana, eu não preciso acreditar fielmente nesse mapa. Mas se tem alguma figura, uma foto, uma Então, mapa, alguma coisa? então é como se fosse você utilizar esse mapa, que se fosse, por exemplo, parecido com o Mercator, que a América do Sul estaria para cá, certo? Esses dois aqui estariam na mesma posição que está aqui agora. Porém, o Brasil e a África estariam praticamente na mesma posição do Mercator, sim. entendeu? Mesma coisa. Isso, exatamente. Aí o que acontece? Se for assim, você consegue o equinócio tanto aqui, a praticamente 90 graus, sem precisar de refração. E tanto para o observador aqui, esqueci o nome desse continente, dessa ilha. Aí, deixa eu ver. Aí Aqui aí seria- perto do Japão, aí É para o Japão lá mesmo. da Ásia aí. Por quê? Porque esse aqui vai estar mais baixo um pouquinho. Porém, aqui, essa parte aqui permaneceria o mesmo, tá? Porque... Tá, mas o mapa de Mercator, né? Mercator. Ele já
já desfigura a questão da Terra plana, porque o mapa de Mercator, a Antártida não dá a volta. Então, mas é que eu tô te falando, apenas a parte do Não tem Mercator, mundo apenas que de eu utilizaria do Mercator seria apenas o Brasil e a África. O que acontece? A borda seria a mesma, tá? E o contorno dos continentes aqui, tá? Seria a mesma coisa do globinho aqui, por exemplo, ó. Tá vendo os contornos dos continentes aqui? Então seria assim, aqui a parte de cima aqui, ó, seria o mesmo aqui, tá? Mas o Brasil não estaria nessa posição. Ele estaria nessa posição, como se fosse no Mercator. E a África daria aqui mesmo, tá? Então você teria um equinócio, só que daí tem um porém. Aí tem um outro BO. O outro BO seria o trajeto do Sol. O trajeto do Sol não seria perfeito, um círculo perfeito, tá? Na Terra plana não. Por quê? Porque ele vai fazer o seu ciclo, vamos supor que fosse aqui, ó. O mapa, em vez de estar virado para cá, ele está virado para cá. Então ele vai fazer o 90 graus, né, a leste, e vai fazer, porque o Mercator faz. Só que ele vai ter que dar uma volta dele. Ele não vai ser aquele círculo perfeito como se fosse um azimutal. Entende? Entendi. Cadê a nossa bola? Faça uma pergunta agora para... Então, é o que na verdade, o que eu queria, o que a gente tinha Aquela até... bolinha daí? Agora uma pergunta, eu faço uma pergunta. Ele quer falar Eu alguma quero coisa. só demonstrar uma coisa aqui agora. Agora põe essa bolinha aqui. Tá? Vamos imaginar. Põe no alinhamento do Equador aqui. Certo. Sim. Tá? Então vamos imaginar. Ó, esse Sim, prego é isso. que está aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, está sobre Macapá. Certo. Então, ó, vamos imaginar agora. O Sol está aqui. Certo. Tá o que? A leste de Macapá, certo? O Sol tá... Aqui é leste, né? Sim. Acho que a Pra cá é perspectiva leste, ali não tá é. legal ali, mas tá bom. Aqui é leste de Macapá. Então, ó, no equinócio, o que acontece? Olha lá, ó. No globo. Sim. No globo é bem explicado o equinócio. Pronto. Ele Sim, nasceu a leste e se pôs a oeste. É como eu falei, no globo é bem explicado, tem bastante precisão. Porém tem um porém. Agora que Porém, tem um porém. Não, porém, existe um porém gigantesco, entre aspas gigantesco. Se a Terra é um globo, aí a gente acaba entrando na discussão. Por que então nós estamos falando de Terra plana? Né? Nesse Sim. século. Por quê? É isso que eu tô... Agora que eu tô te falando, é por causa dos experimentos. Por exemplo, esses experimentos de... Você tem uma pergunta para lembrar? Não, agora eu tô falando sobre isso. A experiência pode ser uma Não. pergunta também. Então, mas vamos lá. Porque Agora, então, daí a gente pode entrar então no assunto, por exemplo, da linha do horizonte. Se a linha do horizonte realmente vamos supor, você está lá você tem 2 metros, você vê a linha do horizonte aproximadamente 5 km, não é isso? Aproximadamente 5 km. Tá, mas se você pegar, por exemplo, usar a atmosfera, você ainda enxerga menos que isso. De repente até 3 km você não está enxergando, dependendo da situação climática. Dependendo da situação climática, você vai ver, por exemplo, no caso do Pico Gaspard, visto lá a 443 km, a situação climática permitiu que o cara enxergasse o Pico Gaspard. Foi No excepcional. Foi, aquele ali, até os próprios, o dono do site falou, não, a Terra não é plana. Muita gente está falando que você é prova que a Terra é plana, mas o próprio site do cara, eles falaram assim, não, isso aconteceu por causa da refração, tá? É o argumento que se utiliza, porque não tem outra saída para o globo. Se o globo não utilizar a refração, ele não tem como explicar a visão daquele pico a 443 km, porque a 443 km o observador tem que estar a mais de 10, seria mais alto que o pico Everest, o Monte Everest. O cara tem que estar a mais de 10 km, mais alto que o avião. Então explica pra gente, Você então, entendeu? essa pergunta. Então, resumindo, dele. deixa eu resumir então. Ou seja, não só a atmosfera explica isso bem na Terra plana, como a refração em si. Sim. É onde que eu utilizo a refração a favor da Terra plana, onde que eu utilizo que próximo à superfície há uma interação maior das partículas. Isso faz com que o meio seja menos denso. O meio sendo menos denso, qualquer meio acima do observador é mais denso. Então, qualquer objeto que está acima do observador, pode ser um barco maior que você, pode ser o Sol, não interessa, uma montanha. A tendência de qualquer objeto distante é abaixar e não levantar. Então, por isso que a gente considera que o Sol nasce e se põe na Terra plana, porque estamos num ambiente menos denso.
Não importa qual parte do mundo você está, você vai sempre estar num ambiente menos denso. Você pode estar na Antártida, mas acima vai ser mais frio. Quanto mais frio, mais denso. Quanto mais perto da superfície, mais quente. Então você sempre estará no meio menos denso. Ah, mas então tem que sair, então. Pra gente conseguir ver alguma coisa, tem que sair do meio. Bom, daí que entra... daí a gente vai para o espaço. Tá, o espaço realmente é como nos dizem, aí entra a polêmica. Tá, então vamos lá. Agora você pode falar um pouquinho mais Não, também, tudo tá? bem. Ó, vamos lá para aquela pergunta que ele parecia uma pergunta, né, que ele fez para você, mas vamos lidar como se fosse uma pergunta. Por que que agora, no século XXI, né, apareceu então A discussão da Terra da plana. Terra plana? Se a Terra é um globo que passa na televisão, que astronauta, isso, foto, por que então existe o grupo Terra plana? O que faz eles acreditar, na sua opinião, né? Claro que o que faz, na sua verdade, vamos dizer assim, acreditar que esse grupo esteja assim tão empolgado, com razão, e acreditar que a Terra é plana? Sinceramente, eu não sei dizer para você por quê. Porque, controvérsias em todas as áreas, seja na política, religião, no esporte, na sociologia e tudo, há controvérsias com relação ao comportamento humano, tudo isso. Então, essa questão da Terra plana é porque como tem pessoas que não acreditam, né, que o homem foi à Lua, que o homem pisou na Lua, que o homem... E que não precisa ser terraplanista, né? Não precisa. Tem muitos globistas, globaloides, globalistas, seja qualquer nome que quiser dar, denominação. Não é necessário ser terraplanista para não acreditar. Né? Que acredito que a Terra seja o globo, mas que acha impossível o homem ter ido à Lua. Bom, então, mas aí é uma questão de você acreditar ou não acreditar. Cosmovisão, acho, de cada um. É uma visão pessoal. Agora, eu acho que assim, você duvidar que a Terra seja um globo, tudo bem, é um direito que a gente combate, a propagação dessa desinformação, que isso é uma desinformação. A propagação e querendo até, inclusive, tem terraplanistas que querem colocar isso como matéria escolar na escola, porque a Terra tem que ser, a Terra é plana e tem que ser... Não, acho que não como obrigatório, mas como opcional, né? Não sei, mas acho que ele já... Então, Opcional. essa questão de terra plana, isso daí já é antigo. Agora, com o advento da internet... Da tecnologia. E como muita coisa surge lá, vem lá esses lixos, vamos dizer, desculpa, mas no meu ponto de vista, na minha opinião, como muitas outras coisas, vem dos Estados Unidos, aqui acho que no Brasil chegou dos Estados Unidos e tudo, e difundiu e virou uma coisa, assim, um clichê, sei lá o que, dizer que a Terra é plana. Mas assim, por que você acredita que está crescendo esse número de pessoas que acreditam? Não sei, isso é um Terra... enigma. É um fenômeno. É um enigma, por que está surgindo tantos terraplanistas, assim, pessoas que estavam quietinhas no canto lá, de repente, puf, aí deve ter... Da onde que acha que é a fonte, da onde que está vindo? Buscou, assim, uma informação aqui e ali e tal, então eu também penso assim, né, não sei se foi o caso do Éder. Eu posso responder depois? Pode. Não sei se é o caso do Éder ou não estou criticando, generalizando, entendeu? Não estou criticando você, estou generalizando para não é nada pessoal. Não. Mas assim, pessoas que... eu acredito nisso, mas está no canto dela. De repente, um pipoca aqui, outro... então eu também sou. Sabe? Sei lá. Uma empolgação, vai com as outras. Acho que uma Maria vai com as outras. O cara também pensa... o rapaz que fala na internet que é isso e aquilo, se ele está falando na internet é porque ele estudou, então, pum. Aí tem aquela questão que jogam, que a Bíblia prova isso, aquilo, e os crentes, né? Se a Bíblia está falando, então eu também tenho que acreditar na Bíblia, então eu acredito isso. Porque, na verdade, nenhuma igreja católica, protestante, ou seja o que for, prega que a Bíblia prova que a Terra é globo. Nunca foi discutido isso nas igrejas, né, cristãs, que a Terra é um globo. Agora, quem prega que a Bíblia diz que a Terra é plana são os terraplanistas.
Exatamente. Bom, pessoal, é o seguinte, você que assistiu com a gente até aqui, né, eu queria reformular a ideia de que isso aqui não é uma discussão, tá? É só um assunto, um bate-papo. Estamos vendo os dois lados, estamos entendendo por que existe as pessoas que acreditam no Terra plana, qual é a opinião deles, e o globo também, tá? Isso aqui a gente está assim, só mesmo trocando uma ideia, tá? Porque na verdade é que quem acredita que a Terra é plana já profundamente, vai ser difícil acreditar que a Terra é um globo. E quem também acredita que a Terra é um globo, tem os seus Mas tem um motivos, detalhe. também vai ser Mas tem difícil um detalhe. acreditar. Deixa ele falar, que ele fala Mas tem um detalhe. Não, só para concluir o que você está falando. Tem um detalhe. Os terraplanistas foram globistas. Pode continuar. Sim, sim. Sim. Todos os terraplanistas foram globistas. Sim. Tá? Ninguém nasceu terraplanista, né? Ah, sim. Então, Entendeu? Sim. Então é isso. A pessoa que ela estuda muito na teoria do globo, dificilmente vai acreditar na Terra plana. E a pessoa que também estuda muito Terra plana, dificilmente vai acreditar no globo. Agora, quem está certo, quem está errado? Isso é algo que a gente não vai definir aqui, porque de repente, segundo as nossas opiniões, as opiniões que você ouviu neste momento, você tira a sua. Aí, na sua casa, e você decide acreditar naquilo que para você faz mais sentido, tá? Naquilo que você faz mais sentido, naquilo que você, de repente, estudou um pouco, tá? Agora eu vou... Quem que vai fazer pergunta? Como que a gente... Pode ser. Não, então... Agora sua vez, faça uma pergunta para ele. Então, resumindo a história, bom... Então, já voltando sem querer no assunto da linha do horizonte, se a gente utilizar, por exemplo, apenas a atmosfera, a gente consegue enxergar mais distante ou menos distante. Vai depender muito das situações climáticas. Eu estou falando sem utilizar refração ainda. Então, para mim, se você não, vamos supor, se você conseguiu ver, por exemplo, o Pico Gaspard a 443 km, o observador estando a 2.800 metros apenas, que deveria estar a mais de 10 km, como é que você explica? É através de refração? Não, o que acontece? A refração ela é um fenômeno, vamos dizer assim, estudado pela lei de Snell. Então tem até o que acontece? A refração ela acontece quando há diferença entre os meios que a luz percorre. Então a refração da luz. Então, por exemplo, a luz vem do espaço, que não tem nenhuma atmosfera, nada. Quando ela chega na atmosfera da Terra, ela tem uma velocidade x. Ela é freada. O que acontece? Quando ela é freada ali, ela diminui a velocidade. Diminuindo a velocidade, ela vai... Então, à medida que ela vai avançando para dentro da atmosfera, ela vai diminuindo cada vez mais a velocidade dela. Então, isso chama-se refração. Refração da luz. Tá? Agora, se a luz está vindo de um mesmo meio, tá? Que nem no terraplanista, eles entendem que dentro do domo, na Terra, o meio é um só, não existe... Não, existem outros meios. Sim, o meio é a atmosfera, sim. Certo? A atmosfera. Depende da posição do observador, né? Não, só para responder. O meio é a atmosfera, mas Só pra essa deixar claro, atmosfera, ela não sofre variação. A atmosfera, em termos assim de, por exemplo, uma variação de densidade. De densidade? Não diria porque- densidade. Não diria densidade. É porque essa pergunta ela da é respondida- camada da atmosfera. Essa pergunta ela tá, por isso que eu falei, a divergência vai acontecer assim, ó. Eu consigo ver o Pico Gaspard na Terra plana, porque a Terra é plana e as condições climáticas me proporcionaram ver o Pico Gaspard. Na Terra Globo você não consegue ver o Pico Gaspard sem utilizar a refração, certo? Sem utilizar a refração você não consegue ver o Pico Gaspard, que ele está pelo menos 5.000 km. Existe 5 quilômetros de curvatura. Esse daí tem que pegar Não, é isso aquela mesmo. foto, aquele, Não, sim, estudar depois você aquilo pode lá, fazer um cálculo. quando foi feito, Sim. as condições que foram feitas e tudo isso daí é difícil a gente dizer. Se foi filmado, eu sei que a Terra é um globo, se foi fotografado, filmado, então... A única resposta seria a refração. Entendeu? Se a gente pegar a pergunta, vamos pegar. Mas a refração, ela não é, que nem você diz, assim, ela não é abrupta, ela é mínima. A refração, ela dá um efeito mínimo. A altitude do observador. De, a altitude do observador no pico... no pico, máximo 1 grau, se vai. não me engano é pico Finestéreo. Não, uma coisa assim. Finestéreo, uma coisa assim.
o cara estava a 2.800 metros. E o pico Gaspar, ele tem 3.700, então são mais de 1.000 metros acima dele. E a cada 1.000 metros, abaixa 3,5 graus. Ou seja, lá nas condições da observação do pico Gaspar, são muito mais frias do que o observador no pico Finesterres. Ou seja, se a gente usar o argumento da refração, seria mais favorável à Terra plana. Não que eu estou falando que, né, a minha opinião, né? Você estaria no meio menos denso ainda que lá. Ou seja, você está enxergando o pico Gaspar, não é por causa da curvatura, mas sim por causa das condições climáticas. Tanto que eu tenho imagens aqui, do mesma foto, o cara observando. Você já fez um vídeo sobre isso? Não, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas também eu tenho as imagens aqui. Por exemplo, você observa, é que aqui não vai dar para mostrar, né? Mas você observa várias imagens, você não vendo o pico Gaspar, pico nenhum. Aí vai ter outras imagens até você enxergar os picos. Mas aquele rapaz também que faz alguns trabalhos junto lá com o Eduardo Sistemático, ele também já mostrou essa mesma questão do pico lá e já demonstrou, e da mesma forma que você fez, ele também trabalha com software 3D, ele já demonstrou que é perfeitamente possível você ver sem utilizar a refração. Ponta. Sem utilizar a refração, não? Eu não lembro, tá lá no vídeo que ele fez. Utilizando a refração. Ele demonstra que é perfeitamente. Você não vai ver do pico inteiro, você vai ver a ponta do pico que é. Não, eu entendi. Entendeu? Mas Você sem não vai ver utilizar o pico, a refração, porque- não é possível, porque a essa distância tem que ter pelo menos 5 km. São 5 km de curvatura. Agora eu não A posso linha do dizer pra horizonte do você. observador são 5 km de curvatura. O pico Gaspar, ele tem 3.700 km, são mais de 1.000 km ainda abaixo da curvatura. Ou seja, ele vai ter que utilizar a refração. Só que daí entra o conflito. A refração na Terra plana sempre utiliza, bom, pelo menos recentemente agora com o Robert Scur, né? Esclareceu algumas coisas para nós. Para mim, ninguém refutou o Robert Scur, lógico, todo mundo tem opinião, eu dou minha opinião também. Ninguém refutou o Robert Scur, tá? Robert Scur, para mim, ele deixou os caras tudo... Ele é irrefutável porque o que ele fala não tem, não Então, tem base. mas para Não mim, tem como é o você seguinte, refutar. as pessoas utilizam mais argumento ad hominem contra ele, contra argumentos mesmo. E ele traz argumentos plausíveis que estão na própria ciência, onde se diz que as partículas, quando ela atinge a superfície, aliás, as ondas do Sol, elas vêm atingindo a superfície da Terra, ela vem causando uma movimentação maior das moléculas. E à medida que se eleva, essa movimentação diminui. E isso que se chama a temperatura. A temperatura maior está embaixo, porque realmente é assim que funciona. Tanto que tem professores, tá? Tem professores que até assumem e falam assim, não, independente da Terra plana ou seu globo, ele fala assim, não, aqui embaixo é tão quente que é como se fosse um vácuo, tá? Porque as partículas se movimentam muito mais. Não, tem professor que fala isso, independente da Terra plana. Ou seja, por que aí que entra o debate. Bom, se realmente, aí o senhor mostrou para mim um vídeo lá, mostrando o rapaz fazendo experimento, o negócio circulando. Mas só que daí tem um problema. Quando a gente está, vamos supor, eu estou aqui embaixo, o sol tá raiando aqui. Nós estamos sentindo aquele calor, tá? Ah, tá, mas isso é relativo, porque o ar circula e de repente há uma troca de temperatura? Não. A temperatura é a mesma, independente se o ar circula ou não. Porque o ar está vindo lá mais frio para baixo, por mais que ele venha mais frio para baixo, aquelas partículas, aquelas moléculas, quando chega próximo das outras moléculas, ela vai ter aquele atrito. Aquele atrito vai fazer elas vibrar também. Ela vai continuar o calor do mesmo jeito, não vai mudar a densidade. Por quê? Porque o atrito vem de baixo para cima. É aquele famoso... Como se diz? Eu esqueci o nome agora. Efeito? Não, é tipo um efeito, né? Tem um nome, gradiente. Fator. Aquele famoso gradiente. É o gradiente de temperatura. De baixo para cima, nunca de cima para baixo. Então a Terra plana, ela se utiliza com o argumento da refração para explicar fenômenos que desaparecem na linha do horizonte, e tanto que esses fenômenos voltam a aparecerem novamente, e aparece e desaparece. Tá? Como que a gente explica um barco aparecendo e às vezes não aparecendo? Entendi. Não, então é a refração. Falar entendeu? em barco, pra gente não ficar muito... qual a experiência? Vamos tirar um pouco a internet. Porque se a gente for olhar a internet, principalmente esse tal do YouTube, né? O YouTube hoje tá uma linha de fake news que você não sabe que é verdade, que é mentira. O YouTube, a internet, né, mostra lá uma parte da Terra plana, mostra alguém falando sobre a Terra globo. E mostra muita metafísica também. Hoje em dia... Espera, só um minutinho.
Então a internet, ela dá muitas ideias pra gente acreditar em muitas coisas. Sim. Né? A internet mostra pessoas explicando sobre a Terra plana, mostra pessoas fazendo teste com a luz lá, mostrando, né, para dizer que a Terra é plana, ou também mostra fotos da Terra globo. Então vamos deixar um pouquinho a internet de lado. Eu queria fazer uma pergunta, como ele já falou bastante, vou perguntar para você primeiro e depois para ele. A sua experiência independente da internet, você já teve alguma experiência pessoal sua, sei lá, de repente na frente da praia, ver o sol nascer, barco, lua, sei lá. Você já teve alguma experiência sua, Sim. que você não viu ninguém falando na internet, mas o que fez você acreditar, que, poxa, a Terra é um globo mesmo. Sim, Tá? eu já Eu vou tenho. fazer a mesma pergunta para ela. Inclusive no meu canal eu tenho vídeos que há um tempo atrás eu estive no litoral, em Ilhabela, e aproveitei lá para fazer... Ilhabela, ali, É aquele litoral de São Paulo. São Paulo. Sim. Então eu estive lá e as condições estavam favoráveis. Eu tenho um vídeo no meu canal falando justamente sobre isso, a questão da curvatura. Você, à beira-mar, ou um pouco mais elevado, você consegue detectar essa questão da variação de horizonte, que seria o horizonte. Sim. O horizonte, para nós, que sabemos que a Terra é um globo, o horizonte no coisa delimita o tamanho, seria, vamos dizer, chamada curvatura da Terra. À medida que você se eleva, então, eu baseado nesses experimentos que eu fiz, nessa visualização, coisa pessoal, eu só posso comprovar o que dizem por aí, que a Terra só pode ser um globo. Isso foi um experimento que você Sim, fez, sim. o que eu estou querendo dizer aqui, dependente da internet. Não, Tá, uma pessoal. Foi um experimento pessoal que foi você a experiência fez, própria minha. que aí, Entendeu? através dessa experiência, Eu fui você... lá e será que realmente é assim? Fui e comprovei que realmente é assim. E comprovou o que dizem e que eu, vamos dizer, teoricamente acredito. Teoricamente, porque eu não acredito, eu tenho convicção. Você fez uma experiência pessoal Sim. sua. Qual a experiência pessoal que você fez que concluiu se teve essa experiência? Independente Sim. da internet ou não, Independente da internet. algo que você fez. Lembrando que a pessoal. internet que me trouxe a esse assunto, mas independente da internet, depois que eu comecei a questionar mesmo, porque eu utilizo assim um argumento assim, aquele Descartes é um filósofo, não é terraplanista, não importa se é terraplanista, ele Não, falou uma experiência pessoal. não, calma aí, eu vou explicar. Descartes falou o seguinte: você tem que duvidar para você chegar até a verdade. Se você não duvidar, você nunca vai chegar. Você já acredita. Então eu tive que Só fazer o seguinte: acreditar por acreditar. só por acreditar. Não, você tem que duvidar do globismo para você acreditar para você fazer um experimento. Se você duvida do globo, então você vai ter que provar que a Terra não é um globo. E eu consigo provar, pelo menos nas minhas ideias, que a Terra não é um globo, utilizando o quê? Refração e a própria atmosfera. Porque o gradiente da atmosfera ele é dinâmico. Se você olhar para aquela montanha, por exemplo, de Minas lá, você está aqui no Vale do Paraíba, você está olhando para aquela montanha, de repente você não vê ela. Mas de repente você vê. Poxa, minha linha do horizonte está onde então, cara? Se eu não posso ver ela ou ver ou não ver, então depende da situação climática. Isso para mim é um experimento que qualquer um pode fazer. Você pode entrar, né, num lugar... Mas você já fez algum experimento? Já olhei, com certeza. Várias vezes, todo dia eu faço esse experimento. Eu olho o gradiente das montanhas, né, da própria atmosfera em si, montanhas apagando, montanhas mais... Mas aí já não seria, por exemplo, a beira-mar. O que você vê ali, por exemplo, seria Sim, a beira-mar. vamos dizer, dependendo da situação, da condição do ambiente, você está vendo ali uma evaporação do ar Sim. que Não, da de atmosfera nuvem. em si, os gases. Evaporação da os gases, própria água. a maior A água está atividade. quente, então ela Isso. evapora. E aí Aquelas aquela partículas. luz do objeto que está lá distante, quando bate naquela pedaço de, né, aquela região do mar que está evaporando ali, ela se dissipa, ela, entendeu? A luz ali, ela se dissipa, porque ela vai para... Então, mas há momentos que você então, consegue ali você ver. não consegue ver. Por isso que você não. Por isso Mas que eu, não por é, isso, isso não é uma questão de refração, Mas isso para é a isso- evaporação do... exatamente. Mas para isso eu teria que usar o quê? Os cálculos de curvatura. Certo? Não, mas aí não envolve cálculo de Eu acho que sim, curvatura. porque. Você tem evaporação... Se eu não enxergo a do montanha coisa, X,
Vamos supor, vamos lá, montanha X, eu não estou enxergando ela. É pela curvatura ou pela evaporação? Você fala, pela evaporação. Mas como que eu vou saber se a Terra é um globo, então? Não. Tá, não. entendi. Entendeu? Só pra gente poder aqui. Então essa foi a experiência que você teve. Aí eu teria que saber a distância que está a montanha. Se a distância está numa distância que não deveria aparecer no globo, tá bom, daí pode ser que a Terra seja um globo. Mas e se eu ver ela de novo? E agora? Então você já chegou... Será que já aconteceu isso? Só pra Mas gente... não sai e volta. Não tem Ela como fica oscilar. lá. A curvatura não pode oscilar. Não, Ou seja, a curvatura não pode O oscilar. que oscila é É o tempo. a condição atmosférica. É por isso que eu tenho dúvida. Mas não é refração. Refração é uma coisa, a condição atmosférica é outra. E se está um dia muito nublado, muito coisa, e as nuvens estão baixas, Mas você mesmo, não vai ver a mas serra mesmo lá. pode começar a observar a partir de hoje. Vai ter dia que você vai ver as montanhas lá pro lado de Pinda, de Minas lá. Vai ter dia que você não vai ver. Eu já presenciei um tempo comum. Há uma variação de clima. Não estou falando que é curvatura nada. Eu estou falando que isso aí não é curvatura nenhuma. Sim. Eu estou falando que isso aí é o... Eu não estou falando que é... Você não pode ver isso. Não, você eu vê, utilizo- você vê hoje você vê a montanha lá, amanhã você vai lá, a montanha não está lá. Ela sumiu, Então, ela desceu. onde que está a minha linha do horizonte? Não, ali é que eu falei, ali você não... Existe uma linha do horizonte, mas é difícil Mas eu você consigo definir. ver? Eu consigo ver a linha do horizonte? É verdade, só Mas pra... a questão- Deixa eu falar isso um pouquinho aqui no nosso... Não, só pra para você resumir. ver. Só para resumir. Deixa eu te explicar rapidinho, que às vezes o pessoal não está entendendo. Eu acredito que para você ver, tirar as coisas, você tem que estar, por exemplo, você está no avião. Você já andou de avião? Já. Já andou? Você não, né? Não. Andou. Então, eu acredito que você tem que estar numa altura um pouco mais alta para você ter um... Porque quando você está aqui embaixo, uma hora o tempo tá bom, outra hora o tempo tá ruim, aí você vai ver aquela montanha, outro dia você não vai ver. Só que a sua visão, por mais que você esteja numa certa altura, um pouco alta, ainda é pouco para você conseguir ver mais longe. Entendeu? Exatamente. Qual foi a montanha mais alta que você já E aí? subiu, que você viu? Não, mas é que eu tô te falando. Como você conclui que a Terra é um globo, então, se você não consegue saber? Então, você tem que estar um pouco mais alto. Tá, vamos lá. Eu fiz um experimento, Ah, então, é isso que eu tô falando, o experimento você fez. experimentos independente da internet, coloquei no YouTube isso aí, e eu falei, bom, se você utilizar um programa 3D, você consegue saber, sem utilizar a atmosfera, qual seria a curvatura, no mínimo, pelo menos aquela leve curvatura. É 20 km, pode fazer para você ver. 10 km você não vê, tá tudo plano. 5 km você não vê, tudo plano. Do chão, agora, por isso que no começo eu falei pro senhor, desculpa, você. Felipe F., físico. Esse dia apareceu no canal do Isaías Navi. Curvatura. Da onde que a gente vai ver a curvatura? Não, isso é um argumento irrelevante, porque qualquer pessoa pode ver a curvatura, independente de qual seja. Se a pessoa estiver no chão, talvez ela veja e a outra não. Eu falei, para um físico... Não, ele falou isso aí. Ele falou isso aí. Precisava ver esse... Ele falou isso aí. Não, ele falou assim, não, mas depende da pessoa, tá? Ele falou exatamente assim, depende da pessoa. Para uns, ele vai ver a curvatura, outros não vai ver. Isso para mim não é argumento de um físico, tá? Desculpa. Entendi. Por quê? Porque se ele falar assim, não, aquela pessoa tá vendo a curvatura. Ele tá falando uma bobagem tão grande, como se fosse você pegar um terraplanista, pegar um nível de mão, como eles já fizeram muita zombaria. Teve um terraplanista que fez assim, ó. Uma régua. Aí ele zomba do terraplanista, quando colocou aquele nível de mão em uma régua, falou assim, o horizonte é plano. Eles gostam de ridicularizar os terraplanistas. Mas quando o Felipe F., que é um físico, não sei se é doutor em física, mas é um físico, falou uma bobagem dessa. Não, depende da pessoa. Será que ele não foi irônico? Você precisa Não, ver se realmente não foi irônico. Ele falou que depende da pessoa. Eu vou mandar esse link pro senhor pra você ver. Vamos ver. Pessoal, Você então é vai o ver- seguinte, aqui foi um pouco da opinião de cada um, tá? Sobre a Terra plana e sobre o globo, tá? Eu vou parar um pouco por aqui. Aí eu acredito que o Ed vai fazer alguns vídeos, tem um canal dele, né? Que ele pode estar deixando aí depois na descrição aí do vídeo. Ele vai estar Aí fazendo... o pessoal se inscrevendo. Se inscreve no canal, qual é o seu canal? Planista C4D. O seu canal é? Fernando Freire, Apolo 8. Tanto nos dois canais vai ter um pouquinho Infelizmente, dessa só conversa, tá? Paulo, não conseguimos, né? Hoje ainda. Não, esse assunto ele vai longe, tá, pessoal? Por isso que a gente vai estar parando um pouquinho aqui, depois vai ter mais assunto do Éder falando, assunto aqui do irmão falando, do irmão Fernando falando. E vocês acompanhem ele aí nos canais, tá? Muito obrigado pela sua audiência, tá? Espero que a gente
tenha esclarecido um pouquinho dos dois lados. Como eu falei, o assunto vai muito longe, mas hoje a gente conseguiu conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então fica com Deus aí e deixa o seu like aí, dá um joinha que isso é muito importante Os dois canais. nos dois canais. Luciano, bom? você tem canal também, não? Tem mais o meu canal é mais sobre música. Vai. Mas eu vou colocar no meu canal. Ah, não. Vai seu canal Eu acho também. que a intenção foi essa, viu? Pessoal, fique com Deus. Até mais. Um abraço. Ah, por hoje chega então, né?